Na véspera da eleição, Estados Unidos já registram mais de 95 milhões de votos antecipados. NASA planeja missão a asteroide mais valioso que toda a economia mundial. Vaticano diz que declaração do Papa Francisco sobre união civil gay não muda a posição da Igreja Católica. Na véspera da eleição, Estados Unidos já registram mais de 95 milhões de votos antecipados. Mais de 95 milhões de votos já foram depositados nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. A data da votação é 3 de novembro. Os dados são do projeto Eleições da Universidade da Flórida. Segundo o levantamento divulgado nesta segunda-feira, a um dia das eleições, 95.027.832 milhões de votos já foram depositados. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. Alguns estados deixam que seus eleitores votem antecipadamente por correio ou presencialmente em sessões eleitorais. A expectativa é que neste ano o total de votos ultrapasse os 138,9 milhões registrados em 2016. As mais de 95 milhões de cédulas enviadas representam 68% do total de pessoas que comparecem às urnas nas eleições presidenciais. Em 2 estados, Havaí e Texas, o número de votos já é maior do que o total do último pleito. Os estados da Flórida e da Carolina do Norte, decisivos para o resultado deste ano, já recolheram mais de 90% dos votos das eleições passadas. Além dos 2, pelo menos, mais 5 estados têm quase mais votos antecipados que todos os registrados em 2016. A participação antecipada é o reflexo do interesse nas eleições, mas também uma forma de evitar aglomerações no dia 3. Os Estados Unidos são o país mais afetados pela pandemia de coronavírus no mundo, com mais de 9 milhões de casos confirmados e 220 mil mortes por Covid-19. As pesquisas mostram que entre os eleitores que já enviaram seu voto na liderança dos democratas. No entanto, essa vantagem diminuiu nos últimos dias. Nos 19 estados que coletam também a filiação partidária dos eleitores, 45,4% eram democratas e 30,4% republicanos. NASA planeja missão a asteroide mais valioso que toda a economia mundial. Um estudo recente feito à luz das objetivas do telescópio espacial Hubble descobriu que este asteroide com 226 km² de diâmetro está carregado de metais como ferro e níquel. Para os cientistas, o Piche é um dos mais integrantes objetos celestes a orbitar entre Marte e Júpiter, na chamada cintura dos asteroides. Composto unicamente por metal, demora 5 anos a orbitar em torno do Sol e 4 horas a rodar sobre o próprio eixo. Temos visto meteoritos que são maioritariamente de metal, mas Piche parece único porque pode ser um asteroide totalmente de ferro e níquel, disse Tracy Becker, cientista do planetário do Instituto de Pesquisa do Sudoeste nos Estados Unidos. A Terra tem um núcleo de metal, um manto e uma crosta. É possível que Piche tenha sido um planeta em formação atingido por outro objeto do sistema solar, tendo perdido aí o manto e a crosta, aventou Tracy Becker. Descobrir se Piche foi em tempos um planeta em formação com um tamanho aproximado do de Marte, tendo em conta o núcleo metálico analisado, pode fornecer aos cientistas uma visão única sobre o sistema solar há milhões de anos, num tempo distante e remoto em que as colisões entre protoplanetas como a que criou a Terra eram comuns. Segundo a BBC, o Piche está na mira da NASA, a administração espacial norte-americana, que planeja uma missão de exploração ao asteroide em 2022 com o apoio da SpaceX, a empresa de Elon Musk, também patrão da Tesla. Vaticano diz que declaração do Papa Francisco sobre união civil gay não muda a posição da Igreja Católica. O Vaticano confirmou que o Papa Francisco se posicionou favoravelmente à união civil entre pessoas do mesmo sexo do ponto de vista legal. No entanto, diz a nota da Santa Sé divulgada semana passada, as declarações foram tiradas de contexto e não muda a posição da Igreja, que considera as relações homossexuais como pecado e não reconhece o casamento homoafetivo.
O documentário Francesco, que estreou no Festival de Roma em 21 de outubro, ganhou as manchetes por um comentário em que o Papa diz que homossexuais têm o direito de estar em uma família e que as leis de união civil para homossexuais são necessárias. Porém, segundo o Vaticano, o documentário cortou comentários em que o Papa expressou oposição ao casamento homossexual e que deixavam claro que ele se referia às leis de união civil que alguns países promulgaram para regular benefícios como planos de saúde. A declaração foi divulgada em uma nota da Santa Sé aos núncios, que são como embaixadores no Vaticano. O Jornal Breve termina aqui. Obrigado pela sua audiência e, se Deus quiser, nós estaremos de volta amanhã.